Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Perdoa os nossos pecados, fala o nosso coração, que a misericórdia do Senhor continue sobre nós. E agora diminui o teu servo e a palavra do Senhor venha transformar a minha vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos compartilhar com os irmãos a Bíblia e o Natal. Me entristece, é ruim começar assim, me entristece, né? Mas é verdade, irmãos. Eu espero que você, como minha ovelha, juntamente com o exemplo do seu pastor e de outros da igreja, esteja lendo a Bíblia toda, o ano inteiro, lendo a Bíblia toda, de ponta a ponta. Não interessa se você começa em Daniel, Jeremias, mas leia a Bíblia toda. E se não conseguir no ano, continua lendo até acabar, 1 ano e meio, começa outra vez. Entristece muito eu ouvir de líderes espirituais que nunca leram a Bíblia toda. Outros que leram uma vez ou 2 vezes. Como que um pastor, como que um líder de escola dominical, como um professor de célula, um líder, não leu a Bíblia toda? De que ele está falando? A Bíblia é um conjunto de livros que se revelam entre si o propósito de Deus para o homem. Não são livros totalmente isolados, não. Eles têm uma ligação do fio escarlate de Jesus. Na Bíblia inteira fala de Jesus. Então, eu desafio você que está acabando já o ano, leia a Bíblia. Hoje é dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Como a Rúbia começou falando hoje aqui, em 67 a.C., o rei Antíoco Epifânio, ele foi um homem terrível, terrível para o povo judeu. Destruiu o templo, sacrificou porco dentro do templo, ele odiava os judeus e fez de tudo para que os escritos em hebraico, que nós chamamos hoje de Velho Testamento, fosse aniquilado. Assim ocorreu também na Idade Média. Líderes religiosos que não aceitavam a palavra de Deus, não aceitavam a Bíblia, tentaram destruir completamente a Bíblia. Mas Deus sempre, pelos seus caminhos misteriosos, fez com que a Bíblia permanecesse. Um homem chamado Lutero e outros também da Reforma fizeram de tudo para que a Bíblia chegasse na língua do povo, e não uma língua que só os líderes religiosos liam e ensinavam. A Bíblia é tremenda, meus irmãos. Ela foi rompendo décadas, séculos, e nós temos a Bíblia hoje. E hoje não tem aquela intenção no Brasil de destruir a Bíblia, mas existe uma destruição que as pessoas não estão levando a sério, que é a tal de atualização, repaginização da Bíblia, tirar alguns textos que não cabem, inventam histórias para adequar a Bíblia aos seus desejos, aos seus prazeres, às suas ideias. Cuidado, irmãos. A Bíblia sempre vai incomodar. Como diz o irmão André, já falecido, de Portas Abertas, né? A Bíblia é o livro perigoso. É o livro mais perigoso que existe. Por quê? Porque ela transforma a vida do homem no padrão de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas o pecado veio e trouxe deformidade. Ele atrapalhou o projeto de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos essa glória da semelhança de Deus outra vez e temos acesso ao Pai. E a Bíblia é Deus falando conosco, é a palavra de Deus. E ela incomoda, por isso que ela é perigosa. Ela chega num país comunista, transforma a vida da pessoa, e a pessoa não aceita aquele tipo de sistema que traz dominação. Ela está num país democrático, tão democrático, que se chama laico, que pode todas as religiões, mas onde o cristianismo ele é impedido. E quando aquela pessoa lê a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, ela começa a mudar a sua concepção. Em vez de amaldiçoar líderes, ele ora, entrega na mão de Deus, para que faça a vontade de Deus.
Irmãos, por isso que a Bíblia é tremenda, porque ela leva você a ter o padrão de Deus na sua vida. A Bíblia nos leva a andarmos em conformidade à semelhança de Deus. Por isso que quando a pessoa cristã não lê a Bíblia, ela está ignorando o padrão de Deus para a vida dela. Aí ela é dominada por um sistema já formado, que o mundo jaz no maligno, domingo passado preguei sobre isso, de viver no padrão que não é o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele é bom, perfeito e agradável, é a vontade dele. E você só entende isso lendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo que habita no cristão, revela a palavra de Deus ao coração. O Espírito Santo de Deus que habita no cristão não permite um pregador pregar aquilo que esteja fora da palavra de Deus. Por quê? Porque ele, conhecedor da palavra de Deus, ele é confrontado com aquela palavra para saber se é uma palavra de testemunho da parte de Deus. Por isso tem que haver na vida dos pastores, dos líderes, temor e tremor de Deus. E uma igreja nunca deveria aceitar um líder, pastor, missionário da sua igreja, que não tenha lido pelo menos 10 vezes a Bíblia inteira, no mínimo, e que continue lendo, porque ele é responsável por aquelas vidas. E se ele não conhece a palavra de Deus e não lê e não estuda a palavra de Deus, qual o caminho que ele está trazendo para aquela comunidade? Por isso que a gente ouve hoje, irmãos, pessoas falando assim: Deus tem vida abundante para você. O que vem na cabeça? Carro, emprego, comida, saúde. Jesus não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Ele falou: se você tem que comer e vestir, dê glória a Deus, porque Ele cuida de você. A vida abundante que Deus está dando e que Ele dá, que aquele que Satanás veio roubar, matar e destruir, Ele te dá vida abundante, vida com Ele, vida sobrenatural, vida de poder no Espírito, vida de dependência no Senhor, vida de alegria do Espírito Santo no coração. Amém? Então vamos recitar agora de cor o Salmo 119, parece que está projetado ali. Não precisa projetar não, tem que ser de cor. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, o que tem a ver a Bíblia e o Natal? Tudo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a Bíblia também é uma fonte riquíssima de pesquisa histórica. Um professor de história que ignora a Bíblia como uma fonte, tem alguma coisa esquisita. Ele está misturando as suas crenças como aquilo que ele estudou, que é um historiador. E a Bíblia nos revela coisas maravilhosas. O que seria o Natal se não conhecêssemos a Bíblia? O Natal seria um conto, uma historinha aí, ou uma história lá do povo de Israel. Mas por causa da Bíblia, nós temos o verdadeiro sentido do Natal. Nós sabemos o que é o Natal e sabemos o significado do Natal. E hoje eu quero fazer somente uma préviazinha na palavra de Deus do que a Bíblia nos revela e nos mostra do Natal. Isaías 7,14, ele começa dizendo assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Você já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu? Quem é que veio de uma virgem? E que Emanuel significa Deus conosco. Quem é? Quem é essa pessoa? E como você pode comprovar isso? Através de quê? A Bíblia. Não é através de filme The Chosen, que vai ser uma bênção hoje à noite aqui. Não é isso. A comprovação histórica daquele que transformou o mundo, daquele que fez com que o mundo pudesse ter uma visão melhor daquilo que aconteceu antes dele e depois dele. E a palavra de Deus, ela confirma
esta virgem em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e será chamado Emanuel. Hoje na cidade de Davi. Que tremenda essa palavra quando nós vamos em Lucas capítulo 1. Também, abra aí Lucas capítulo 1, 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem estava comprometida em casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve a graciada do Senhor, salve, graciada do Senhor. O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou muito e pôs-se em pensamento no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho que chamará pelo nome de Jesus. Este será o grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus Emanuel, aleluia, Emanuel. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá. O reino do Senhor não terminou quando ele morreu, quando ressuscitou. O reino do Senhor é eterno, como o Senhor nos deu também a sua eternidade em nós. Olha que tremendo, irmãos. Tudo isso é Natal. Se a gente não tem essa história escrita, revelada, confirmada, como que nós poderíamos entender o que é Natal e o verdadeiro sentido do Natal? Eu fico, irmãos, vou falar que é arrepiado, não porque eu não estou arrepiado, não, eu fico impactado. O reino dele é eterno. Eu participo de um reino agora eterno, porque eu tenho certeza que esse reino terreno vai passar, tudo vai ser feito novamente, e vamos voltar e reinar. Aleluia, está na Bíblia, não sou eu que inventei. O céu é temporário, né? Porque nós seremos reis e sacerdotes. Não sei como vai ser isso. Não vou nem ficar chutando, alguns colegas aí gostam de ficar chutando. Eu tenho falado o seguinte: o tempo que nós vivemos hoje, nós podemos ter mensagens bem profundas, mas as mensagens da simplicidade da palavra de Deus, ela vai continuar impactando vidas e levando vidas aos pés de Jesus. Amém? Tem gente que fala assim: meu pastor, ele tem tanto conhecimento. Glória a Deus, você tem um pastor com muito conhecimento. Mas eu já entrei em igrejas de pastores seríssimos que não foram privilegiados com a escola, aprenderam a ler na Bíblia e trazem mensagens poderosas do Espírito Santo. Porque o reino é eterno. Ele identifica com a eternidade, porque o nosso Senhor é eterno. Continuando aí, 34, então Maria disse ao anjo: como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? E Deus é tão maravilhoso e tão tremendo, que ele não fez Maria ser uma mulher esquisita depois, não. Já imaginou se Maria não pudesse ter mais filhos? Só Jesus? Essa mulher seria um semideus. Mas Deus é e também odiada por muitas pessoas. Mas Deus é tão tremendo que depois disso, José teve relações com ela e constituiu uma família de irmãos e irmãs de Jesus. E nós temos um irmão de Jesus destacado na Bíblia, que é um pastor, Tiago. Olha, irmãos, a Bíblia é tremenda, Deus é tremendo, amém? A gente pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Segundo, Isaías 9:2. Vamos voltar lá em Isaías. Isaías agora 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
A palavra de Deus é maravilhosa. Jesus é a luz do mundo. Esta palavra de Isaías sobre o príncipe da paz, que nós vamos ver mais na frente, começa dizendo de um povo. O povo, que povo? O povo, todo o povo estava perdido. A humanidade perdida, sem entendimento do reino eterno de Deus, da salvação que Deus tinha preparado para o homem, do resgate, da reconciliação do Deus e o homem, para ele perceber que ele foi criado para ser eterno. Eles viviam na sombra da morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e é a morte que leva para o inferno. É a morte eterna. Quem morre debaixo do pecado continuará morto no inferno. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, pela fé, e receberam o Espírito Santo, vive a eternidade de Deus aqui na terra. E para os que estavam em trevas, a palavra de Deus diz em Lucas, vamos lá em Lucas, capítulo 1, 79, a palavra profética de Zacarias. Zacarias, sacerdote, tio de Jesus. Deus deu uma palavra profética para ele. A mesma palavra de quem? De Isaías. Olha aí no 79. Para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os pés pelo caminho da paz. Aí quando a gente lendo a Bíblia, que a gente gosta de ler a Bíblia, né? Você gosta de ler a Bíblia também, eu sei disso. Vai lá para João 8,12. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu não entendo a minha vida. Eu tenho um nó na minha vida, meu irmão. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Fala para o seu amigo, o nó é desfeito. Eu entendo a minha vida. Eu sei quem me criou, por que me criou, para que Ele me criou. Mas quando eu andava em trevas, eu tinha muitos nós na minha vida. Hoje, tem alguns pontos de interrogações diante do Senhor, que no tempo certo Ele vai revelando. Isso é normal, isso é natural da nossa vida. Mas eu não tenho nenhum nó de vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Tem gente que entra na depressão que suicida. Porque não tem sentido a vida, fica tudo cinza. Mas quando Jesus transforma a vida da pessoa, tirando a depressão como doença, ele começa a ter sentido para que eu fui criado. Fui criado para glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus? Andando em conformidade à palavra dele. Tem dificuldade? Posso ser rico, posso ser pessoa com dificuldade, porque Deus não tem pobre, porque Ele supre a necessidade de todos. Lutas temos, em situação de nível até de miséria, mas Deus cuida, porque Deus tem seus planos diferentes para aqueles que são bem abastados de recurso financeiro, mas são servos fiéis a Deus. Graças a Deus por eles também, porque senão é igual uma pessoa que eu fui num culto, que o líder lá, lembra da falta de conhecimento da palavra, vira para o lado e diga: eu não sou o seu empregado, sou o seu patrão. Vira para o outro lado, fala a mesma coisa, fala para frente, vira para trás, fala assim: gente, morreu todo mundo de fome, ninguém trabalha, todo mundo é dono, quem vai trabalhar? Uns negócios assim de doido. Mas Deus é tão tremendo que Ele tem filhos milionários, bilionários, que têm ajudado milhões de pessoas. Deus tem filhos com a sabedoria impressionante. Você sabia que sobre o genoma, o pesquisador do genoma, Collins, servo do Deus vivo, estudando isso, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Olha a transformação que ele trouxe para o mundo. Sobre o DNA,
Um dos pesquisadores era da primeira igreja batista de Belo Horizonte, fazendo doutorado aqui no FMG, servo do Deus vivo. Olha como é que Deus é tremendo. E tem gente que é servo de Deus que não consegue falar nós vamos, ele só fala nós vai, mas é servo do Deus vivo. Ele não conseguiu, ele lutou, ele não teve oportunidade, ele teve suas dificuldades, mas ele ama Deus, ele é a Bíblia, ele busca de coração, ele é fiel em tudo ao Senhor. Para Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, aleluia. Porque ele é luz do mundo para todos nós, para toda a humanidade. E aquele que crê e que segue, não anda mais em trevas. Então, irmãos, desculpa, viu? Desculpa, por falta de conhecimento da palavra, a pessoa anda pecando aí porque quer pecar mesmo. E fica na prática do pecado, porque quer mesmo. Não é fiel a Deus na palavra porque quer. Na boca suja porque quer. Dando olé nas pessoas porque quer. Preguiçoso porque quer. Já ouviu a palavra de Deus, ele tem conhecimento da palavra de Deus, mas ele não permite esse conhecimento cair no coração dele e frutificar. E a gente tem que orar para essas pessoas. Dá muito dó. Sinceramente, irmãos, tem que ter misericórdia. Quantas pessoas que você e eu tenho tido essa experiência de conversar, de apresentar Jesus? Não, eu tenho Jesus no coração. Mas e aí, como é que está? Está lendo a Bíblia? Não estou, eu realmente preciso, estou desanimado. Irmãos, como assim? Você sabe ler? Sei, então, como assim? É porque o conhecimento muito raso não teve entrega completa ao Senhor. Não chegou para Deus e disse: Senhor, é a luz do mundo, minha vida está em trevas, me perdoa. Me perdoa. Você conhece gente assim? Que já ouviu a palavra de Deus, mas não está seguindo a Jesus? Conhece? Conhece ou não, irmão? Estou fazendo uma pergunta. Conhece ou não? Então feche os seus olhos, ora por ela agora. Ora por ela para que ela possa entender a palavra de Deus e aceitar Jesus antes que a morte chegue para ela. Ore, coloca o nome, fala: Deus, eu quero colocar o João. Ele conhece o Senhor. Ele está frio, ele não lê Bíblia, ele está desanimado, ele conhece o Senhor, mas está seguindo a idolatria, ele conhece o Senhor, mas não está nem aí. Senhor, salva o João, mesmo que o Senhor venha me usar, use alguém, salva o João. Deus, em nome de Jesus, teu povo está orando para que o Senhor seja luz das nações agora, luz na vida dessas pessoas que estão sendo colocadas no teu altar. No nome de Jesus, faz uma obra sobrenatural. Use nossas vidas ou de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Por último, irmãos, Isaías 9 ainda. Vamos voltar lá em Isaías. Isaías 9, versículo 6 em diante, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo será sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e não haverá, estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar para o juízo e com juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Queira ou não queira, sistema mundial, ordem mundial, sistema de governo do Brasil, dos Estados Unidos, da Nicarágua, seja onde for, pode fazer o que for, ninguém muda os planos de Deus. O reino dele vai ser estabelecido, pronto e acabou. E nós fazemos parte desse reino, no nome de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis, o Deus eterno. Lucas capítulo 1. Vamos ler 32 e 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Amém? Esse é o nosso rei. E havia um homem, quando Jesus nasceu, quando Maria e José foram ao templo apresentar,
consagrar ao Senhor, como assim era feito com o povo de Deus, o povo de Israel, de ir ao templo. E ali havia um homem chamado Simeão. Esse homem me impacta muito a minha vida. Olha o que esse homem diz. Vamos lá. Abra a Bíblia. Lucas 2. E aqui nós vamos encerrar. Lucas 2, 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido a revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Olha que interessante. José, hoje é dia de a gente levar Jesus ao templo. Vamos lá agora. Agora. Vamos lá para o templo. E foi José e Maria para o templo levar Jesus. E o Espírito Santo de Deus fala lá com Simeão. Simeão, vai para o templo. Ele falou assim, por quê? Vai para o templo. E ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, foi para onde? Para o templo. Que maravilha. Movido pelo Espírito Santo, ele foi para o templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, antes de consagrar Jesus, antes da colocação da lei, Simeão pega o menino Jesus nos seus braços e louvou a Deus profetizando o seguinte, profetizando por minha conta: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. Deus não faz acepção de pessoas. Olha que tremendo, isso é maravilhoso. E o pai, José, e a mãe, Maria, estavam admirados com o que ele dizia a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muito Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Falou tudo. Falou tudo. Do início do ministério de Jesus ao fim, a crucificação. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente só tem isso por causa da Bíblia. Só temos essa história verdadeira do Natal por causa da Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, na cidade de Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Irmãos, que tempo precioso. Que tempo precioso. Verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus, nós encontramos na Bíblia. E é por causa dos escritos sagrados que nós temos a história do nosso Senhor e Salvador, registrada agora em nossos corações. Portanto, irmãos, mesmo sendo hoje o dia da Bíblia, que o céu possa se alegrar com os fiéis que diariamente falam com Deus e ouvem a sua voz através da Bíblia. Amém? Você viu que o som das falhadinhas? Sai, demônio, a mensagem vai chegar. A palavra do Senhor lida e estudada é falar com Deus, ouvir Deus, viver para Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Todos que estão ouvindo aqui na casa do Senhor e na internet que estão ouvindo, que ouvirão, recebam a palavra santa do Senhor de transformação do verdadeiro Natal, Jesus o Senhor. E se alguém que está ouvindo essa mensagem agora até o final não tem Jesus no coração, meu amigo, ore comigo dizendo: Jesus, perdoa o meu pecado, eu confesso que Tu és Deus que morreu por mim e ressuscitou por mim para me dar a vida eterna, me batiza com o Espírito Santo agora, faça de mim um discípulo fiel.
em nome de Jesus, selando com o Espírito Santo e a vida eterna, minha vida com o Senhor Deus para sempre. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua igreja agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe você na internet. Até a próxima, se Deus quiser. Acompanhe o finalzinho do vídeo aí e nos siga, por favor, e compartilhe a palavra de Deus. Deus te abençoe.